Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando alguma coisa a respeito de Deus, tá? Nesse vídeo aqui eu vou apenas ler aleatoriamente um texto que me chamou a atenção, mas na verdade quando eu leio a Bíblia em alguma parte, tá, sempre me chama a atenção, né? E aí eu sempre tenho algo a falar a respeito disso daí. Então eu vou falar aleatoriamente de um texto que eu li, e aí vou colocar alguma coisa aqui, mas não falando o ensinamento, né? Como no vídeo que eu falei aqui agora, eu falei assim, eu tenho um determinado pensamento a respeito de uma coisa, mas vou guardar segredo, né? Aí eu não falei o que é, né? Eu apenas joguei uma ideia. O que eu falei, por exemplo? Eu falei que não tem nenhum estatuto no Antigo Testamento que diz que os israelenses têm como missão fazer com que as outras pessoas pratiquem o Antigo Testamento, né? Por quê? Porque o Antigo Testamento é um mandamento dado por várias razões, né, que eu também não vou falar, para os israelitas, que no caso são os israelenses, né? Ou seja, quem quer dizer a terra de Israel e a descendência de Abraão, né? A descendência de Jacó, né, que é neto, né? Neto de Abraão. Então, esse pessoal aí recebeu a lei de Moisés, então eles têm o cumprimento da questão da lei de Moisés. Eles não estão autorizados, tá? E não receberam mandamento nem de obrigar, tá? Nem de ensinar que as outras pessoas venham cumprir a lei, tá? Civil ou a lei republicana, tá? De Israel. Mas eles têm compromisso de guardar isso daí, tá? Ok? Consegue entender? Mas como eles também são israelenses, né, além de israelita, eles têm o direito também de não praticar também, né? Consegue entender? Mas no que diz respeito a Deus. Só que no Novo Testamento eu expliquei para você que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma coisa só. E alguns mandamentos dos 613 artigos, por várias razões que eu também não vou falar, tá? Eles são abolidos. São abolidos que as pessoas pratiquem. Quais seriam as razões? Eu apontaria aqui para você algumas razões por que não se pratica, tá? Até mais do que imaginam, tá? Até razões até técnicas, assim, que ninguém nunca falaria. Porque se você chegar para algum babaca que é teólogo e invejoso, que está encostando o fusquete no meu olho, ele vai chegar, já sei, é por causa disso, que provavelmente está até escrito na Bíblia, né? Que o imbecil está querendo se passar por mais inteligente que eu. Mas eu te daria ainda outras razões ainda que são exclusivas que eu poderia apresentar para você porque não se pratica a lei dos mandamentos, tá? Somente Israel pratica, né? E porque eles também não no Messias eles não precisam praticar, tá? Mas também guardando segredo, tá? Ok? Consegue entender? Porque o cagalhão encostou no meu olho de novo e falou, sim, o surgimento do Messias origina um novo testamento, que propõe regras, nada disso daí, estou pensando em outra coisa. A mente dos imbecis caminha por uma linha que nunca passa a minha, consegue entender o quê? Que são esses furingos que encostam no olho dos outros. Então, agora, tem mandamentos, tá? Tem mandamentos do Antigo Testamento, tá? Que são irrevogáveis, tá? Até o fim deste mundo e vale para qualquer ser humano, que eu já falei, tá? Ok? Por exemplo, se você for analisar os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos é para todo mundo, se você for analisar bem, tá? Ok? Uma pessoa que tropeça nos 10 mandamentos, tá? Ela não está tropeçando na lei de Moisés, né? Ela não está tropeçando nem em Deus, ela está tropeçando nela mesma, né? Você entender? Então vamos lá. É exclusivo isso aqui que o Jorge Rodrigues fala, tá? E já falei para você, tá? Já falei várias vezes que quando você souber de alguém que pertence a uma seita ou que é um artista que tem um pacto, ou um artista que faz o símbolo do olho do cu de Horus, e ele é incomodado com essa prática de magia negra, ele não é incomodado porque ele pratica magia negra. Ele é incomodado por alguém que pratica magia negra, pratica essa prática nojenta em cima dele, tá? Já falei isso para você. Por quê? Porque a pessoa que não pratica magia negra também é incomodada por essa prática nojenta, por intermédio de algum vagabundo que pratica isso em alguém, tá? Ok? Já expliquei para você. Significa que a pessoa que automaticamente se envolve com a prática de magia negra, ela fica mais vulnerável a isso daí, tá?
ela provavelmente fica mais vulnerável como um dominado, como se fosse o esquema do dominador e do submisso, né? Então, pessoas que praticam, que se envolvem com magia negra, tem os dominadores e tem os submissos, tá? Ok? Então, já expliquei para você. Magia negra no seu olho, você está sendo vitimado com magia negra, tá? E por que os evangélicos, né? Aquele pessoal evangélico que fala da família tradicional, que fala da direita, eles não são incomodados com essa prática de magia negra? Né? Boa pergunta. Só quem responde para você sou eu. É interessante. Por quê? Porque eles caminham junto com esse esquema, com o esquema da direita satânica, ok? A direita satânica da família tradicional. Então eles não sentem essa prática no olho. Fica dando audiência para eles mesmo. Ok? Então vamos lá. Então vou ler aqui um texto bem legal, tá? As cartas do apóstolo Paulo são sensacionais, tá? E queria recomendar para uma pessoa que eu conheço muito bem, tá? Uma pessoa que eu conheço muito bem, que é a atriz Zanzi, tá? Gostaria que ela lesse aqui, que ela ficar apaixonada por esse livro, tá? É uma presunção que eu tenho, tá? Que a Zanzi e a Natalie Portman pegar esse livro aqui, elas vão achar muito bonito esse livro aqui, tá? Então vamos lá. E outra coisa que eu já falei, tá? Se elas são... Poxa, Jorge, estou sendo muito incomodada com magia negra depois que eu comecei a dar ouvido aos teus ensinamentos. Ó, eu já falei para elas o seguinte, elas falam assim, ó Deus, tira isso de mim e manda 700 mil vezes pior para quem mandou. Elas façam isso daí, tá? E patrocina o meu trabalho, tá? Que a gente dá um jeito nisso daí, tá? Ok? Então vamos lá. Aí eu vou ler aqui um texto que é muito legal, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui aleatoriamente um texto, ó. Nós, porém, não nos gloriamos, é o apóstolo Paulo que está falando, tá? E ele está falando o seguinte, quando ele fala nós, ele está falando dele, tá? E de um grupo de pessoas que eram líderes, juntamente com ele, tá? E ele estava falando para um grupo de pessoas que, no caso, estaria abaixo deles, ou seja, estaria sendo liderado por ele, tá? Por ele e pelas pessoas que andavam com ele, tá? Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Tá? Pronto. Vou explicar aqui alguma coisa, tá? Mas primeiro falando que estão encostando bastante o cu no meu olho, tá? Principalmente nesses últimos dias, tá? Ok? E existe alguma possibilidade de que um cagalhão encosta o cu no olho dos outros, adivinha o pensamento das pessoas? Absolutamente nada, tá? Ok? A trama deles, eu tenho aqui alguns manuscritos, tá? E todos eles, 50% dos manuscritos estão escritos com letras que só eu sei traduzir. Só eu sei traduzir essas letras, tá? Significa que se me matarem ou roubarem os meus manuscritos, tá? As informações que eles têm de mim é tudo roubadas desses manuscritos, é roubada dos manuscritos que eu tenho aqui comigo, tá? E também coisas que eles vão inventar como se fosse mentira, como se fosse meu, que eu já falei, tá? Ok? Aquilo que é meu, se eu estou vivo na sua frente, você sabe que sou eu mesmo que estou falando com você. Se eu não estou vivo, ou se eles apresentarem um indivíduo fingindo que sou eu, tá? Isso daí não, isso eu não tenho nada a ver com isso daí. E adivinhar pensamento mais de jeito nenhum, tá? Eles nunca conseguiram e nunca vão conseguir, ok? Pronto, tá? Pronto. E as coisas que estão escritas, somente algumas anotações, tá? Ok? Do meu trabalho. Prometo que o meu trabalho é sensacional, tá? Ok? Eu já falei pra você que a inveja desses indivíduos não é a inveja deles é você, não é que, o lance é o seguinte, eles falam que o que você faz é ruim, ó, eles vão falar que é ruim, tá bom, então deixa eu fazer, não vai fazer, tá bom, então se é ruim, então deixa eu fazer para mostrar que é ruim, ok, eu acabo com eles, tá, ok, vamos lá.
O que significa isso aqui? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, ele conseguiu atrair algumas pessoas para o Evangelho. Ele atraiu um grupo de pessoas para o Evangelho, que foi ele que atraiu e foi ele que ensinou essas pessoas. Ele colocou o início da questão de Deus na vida dele. Então ele congregou um grupo. Então aquele grupo estava sujeito às coisas que ele falava e que ele apresentava. E aí o que aconteceu? O tempo passou, aquelas pessoas foram se desenvolvendo juntamente com aquilo ali. Então um dos costumes do apóstolo Paulo era sair dali e ir para um outro lugar fazer a mesma coisa. Então ele deixava alguns líderes ali e ele levava outros com ele e ia para um outro lugar. Aí depois de um tempo ele voltava naquele lugar para ver como estavam as coisas, ou então ele recebia notícias através de cartas do que estava acontecendo ali. E quando ele chegava ali e via que as pessoas estavam fazendo as coisas diferentes do que ele colocou, ele ficava bastante chateado com isso daí. E aquelas pessoas estavam querendo eleger outras pessoas para estarem no lugar dele, tá? Estavam querendo eleger outras pessoas para estarem no lugar dele. E ele falava assim, ele percebia que aquelas pessoas estavam querendo botar ele para fora, estavam querendo tirar ele fora. E então ele chegava e falava, os bandidos estão colocando música bem alto, tá? Quando os bandidos colocarem música alto na rua, você preste mais atenção às coisas que eu estou falando, tá? Ok? Ignore esses vagabundos, tá? Ok? Isso aí é o lixo do seu bairro, tá? Ok? Preste atenção. Então o que acontece? Ele estava... isso era uma coisa ruim. Por quê? Porque no caso, ele estava edificando aquilo ali e era ele que tinha o ensinamento. Então ele estava vendo que aqueles indivíduos que estavam trazendo ensinamentos ruins, tanto estavam com a intenção de tirar ele fora, tá, daquilo que era dele, ou seja, estavam querendo tirar ele daquilo que era dele, estavam trazendo um monte de tranqueiras que não tinha nada a ver com o ensinamento de Deus que ele estava trazendo, tá? E estavam se procedendo como se aquele perímetro de pessoas que estava ali não fosse dele. Como se fosse, não, isso aqui não é seu território não. Então ele foi e colocou bem forte a ideia que aquilo ali era território dele, foi ele que edificou aquilo ali, era ele que estava sendo cabeça na situação e era ele que mandava ali naquela situação. É bastante interessante que se você ler bastante com atenção as cartas, você vai ver que ele deixava bem claro que quem mandava ali era ele. Tá? Era isso que ele estava querendo colocar, tá? É como se ele dissesse assim, vocês ainda não sacaram ainda que o único que não sai aqui nessa situação sou eu. Sai todos vocês, mas não sai eu. Quem manda aqui sou eu. Era isso daí que ele estava querendo colocar, tá? Ok? Uma das coisas que poxa, não era isso. É isso daí mesmo. O apóstolo Paulo estava... Eu acabei de ler o texto aqui para você, tá? Era isso daí. Ele estava querendo jogar uma ideia de que quem mandava naquilo ali era ele, tá? Ok? Aí continua aqui, ele continua dizendo assim, ó, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, tá? Vou continuar aí, vamos lá. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, né? Essa prática de magia negra do olho, né? No olho, o olho do cu de, né? Que receio que a serpente, né? Bastante interessante, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, essa prática, esse cu encostado no seu olho, tá? Ok? Ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. É interessante, né? Um indivíduo que encosta a furinga no olho dos outros é bastante aceito, né? Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Pronto, aqui eu vou encerrar essa parte, tá? Ok? Pronto, era esse coisa. E o que ele está querendo dizer aqui nesse negócio aqui? Ele está falando sobre determinados indivíduos mal intencionados, tá? Ele está falando sobre as intenções dele, tá? O compromisso que ele tinha com o que ele estava fazendo, a primeira citação. Ele está colocando uma ideia do compromisso que ele tinha com o que ele estava fazendo. E a primeira situação que eu coloquei aqui, o que ele quis dizer nessa primeira parte que eu li? Que ele estava mandando, que era ele que mandava naquilo ali. Ele estava querendo deixar bem claro, quem manda nisso daqui sou eu. Pronto, primeira situação, tá? Ok?
Mas será que, Jorge, não seria que ele está mandando, seria uma coisa ruim? Esse cu encostado no seu olho, mandando, não seria uma coisa ruim? Eu pergunto de volta, que um furingo todo cagado, assassino, mentiroso, ladrão, trapaceiro, fraudador, caluniador de plágio, ladrão, trapaceiro, isso daí mandando não seria uma coisa ruim? Pronto, tá mandando, não tá? Sim. O apóstolo quis dizer o seguinte: quem está mandando sou eu, e não isso daí. É isso daí que ele quis dizer aqui. Vamos voltar aqui, então vamos continuar. Então primeiro o apóstolo Paulo deixou bem claro quem é que estava mandando na situação, ok? Mas a segunda coisa que ele falou aqui é o seguinte: primeiro ele está mostrando, vamos agora a segunda parte. Pronto, acho que a primeira acho que você já entendeu. Mas a segunda é o seguinte: ele chegou e falou assim, primeiro ele apresentou o compromisso dele, tá? E o propósito que ele tinha no que ele estava fazendo aqui. E que aquelas pessoas que estavam ali tentando tomar frente no que ele estava fazendo, que estavam vindo com uma conversa fiada e tal, aqueles indivíduos ali estavam afastando eles, tá? Do que ele estava fazendo. Consegue entender? Estavam afastando aquelas pessoas, ok? Do que ele estava fazendo. Ele jogou ainda uma letra de leve aqui, que ele vai completar com outras palavras que ele vai falar depois e antes, tá? Que é isso daí. Os indivíduos que estavam tentando se penetrar, estavam tentando se fazer, né? Se fazer como se fossem vermes, né? Quando você coloca, por exemplo, quando você coloca um bolo, alguma coisa de comer assim, se você ficar muito tempo vai começar o bolor. Vai começar o bolor e a verminose se expandindo. É isso daí. Então o apóstolo Paulo estava querendo manter o território dele limpo daqueles cagalhões, né? Os cagalhões estavam começando a se proliferar ali no território. E isso já estava infiltrando aquelas pessoas de modo que o espaço que era de dominação dele estava se infiltrando outras coisas ali. Aí uma das coisas que eu queria falar aqui é o seguinte, por exemplo. Poxa, Jorge, o apóstolo Paulo, agora colocando um enigma para você que eu não vou responder. O apóstolo Paulo não poderia muito bem pegar essas coisas, pegar esse pessoal e entregar, deixa para lá esse pessoal, então ele procurar um outro rumo para fazer? Tem duas coisas para isso daí. Pode ser que passe o tempo, eu até esqueça essas duas coisas e dê uma outra explicação para você, tá? Mas tinha duas razões, tá? Porque ele não aceitava fazer isso daí, tá? Tinha a primeira situação, tá? A primeira situação que eu não vou falar. E a segunda, tinha até três situações, tá? Tinha uma primeira situação, tá? Quer ver? Eu vou escrever aqui num papel, mas eu não vou ler para você. Tinha três razões, tá? Que eu anotei aqui. Tinha três razões por que ele não fazia isso. Eu posso dizer para você que a primeira razão era a favor deles mesmo, tá? Ok? Significa o seguinte, que o fato deles estarem fazendo, é até bastante interessante isso aqui, tá? Tem a ver com o que eu estou falando. A primeira razão era a favor deles mesmo, tá? Significa que o que eu quero colocar para você aqui é que a razão do porquê as coisas não eram feitas como ele falava era ruim para eles mesmo. Ele estava avisando aqui que o fato de não fazerem da maneira dele estava sendo ruim, prejudicial para eles mesmo. A segunda situação, eu não vou falar o que, mas era uma situação, tá? Que ele não ia arregar, tá? Ok? De jeito nenhum. E a outra situação era uma outra situação também que tem a ver com as coisas que ele falava aqui, tá? Uma terceira razão, tá? Que é uma razão porque ele considerava que não deveria aceitar isso daí de jeito nenhum, tá? Então ele não iria se mudar daquilo ali, deixa esses indivíduos fazendo, não, ele ia continuar fazendo do jeito que ele estava fazendo, tá? Ok? Então são três coisas que eu não falei, tá? Ok? Quando um satânico encostar o cu no meu olho e falar assim, o que ele pensou foi isso, é tudo mentira, tá? Ok? Ó, quem é esse indivíduo? Quem é esse indivíduo que está passando de informante para você encostando o cu no meu olho? É o fulano, bota na minha frente só, eu vou arrebentar esse indivíduo, ó. Aquilo que o apóstolo Paulo fazia, botando para fora determinadas pessoas com o poder da palavra, eu vou fazer com o poder da mão. Eu vou botar esse indivíduo para fora. E se não for com o poder da mão, com o poder de um pedaço de pau, ok? Eu vou arrebentar esse indivíduo. Eu boto ele para fora mesmo, tá? Ok? E se não for com o poder de um pau, o poder de uma faca, tá? Ok? O qual eu boto para fora mesmo, tá? Ok? Então é isso daí. Quando alguma coisa encostar o cu no meu olho, tá? E falar alguma coisa para você, você anota o nome desse indivíduo que eu vou eliminar esse indivíduo, tá? Ok?
ok? Você patrocina que a gente faz tudo isso daí. Pronto. Então eu estou ensinando para você, tá? Que é civil, tá? Você que não pratica magia negra e você que odeia os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Então é isso daí, tá? E você poderia comparar isso daqui que você está lendo com o seu trabalho? Sim, eu posso comparar com o meu trabalho também. Sim, a comparação é o seguinte: no meu trabalho quem manda sou eu. Comparando com isso daqui, tá? Ó. Por exemplo, eu não falei aqui que uma das razões era que o apóstolo, presta atenção, ó. Comparando com o meu trabalho, né? A primeira razão é que quem está em oposição ao meu trabalho eu quero que se foda. Eu estou preocupado somente com aquilo que é meu. Consegue entender? Pronto. A segunda razão, eu não falei que eu não ia falar aqui. Não vou jogar nenhuma ideia em comparação com o meu trabalho. A terceira razão é o seguinte, como eu falei aqui, quem manda sou eu, né? Não tem a ver com a terceira razão diretamente, mas duas coisas. Primeiro, quem manda no meu trabalho sou eu. E segundo, aquilo que está me desagradando está fora. Ok? Eu boto para fora. Ok? Pronto. Comparando, mas eu não estou falando aqui do meu trabalho, estou falando do apóstolo Paulo, um trabalho com as coisas de Deus e tudo mais, tá? Que é um ensinamento que eu queria colocar, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Por quê? Porque poxa, eu poderia dar um conselho assim a respeito de alguma coisa que seja cristão? Ó, vou falar para você. Quando alguma coisa que encosta cu no olho dos outros começa a fazer cria em alguma coisa que tem o nome de Deus nisso daí, tem o nome de Deus nisso daí, você é cristão? Sim, sim. Por exemplo, tem um determinado indivíduo que é católico, que ele acredita que São Pedro tinha a chave do céu e que a maçã, né, Adão e Eva comeram da maçã, e o simbolismo da maçã, comer significa que teve um caso com uma mulher e que a serpente é como se fosse o pênis, né? O simbolismo, a serpente é um simbolismo do pênis seduzindo a mulher, né? E a maçã, comer do fruto da mulher, né? Vem com uma conversa fiada dessas assim, tem uma seita satânica por trás, símbolo de cruz, né? A cruz representa a cruz de Jesus Cristo, mas quando vier um indivíduo e encosta a fusqueta no olho dos outros, o olho de Horus não está na Bíblia, mas também faz parte e tudo mais. Quando vier um indivíduo com uma conversa fiada dessa assim, e tem um indivíduo que dá um tapa no negócio, vende, espiona computador, rouba tudo dos outros, entendeu? Outra coisa, presta atenção, tô falando sem preconceito aqui, cara. Tô falando que a gente está aqui falando sem preconceito aqui dessas paradas, entendeu? O lance é que o indivíduo que mete a mão naquilo que é dos outros, tá? Umas 7 pauladas na mão dele, consegue entender? Mete a mão no computador dos outros, entendeu? Tá encostando a fusqueta no olho dos outros, tá na Bíblia apedrejado. É disso daí que a gente tá falando aqui nesse papo aqui, entendeu? Um com o David da vida, entendeu? Essa situação assim, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Isso daí é o principal para você se posicionar contra, tá? Tá metendo a mão naquilo que é dos outros, tá roubando o que é dos outros, tá espionando, praticando magia negra e conspiração, tá? Tá associado com o ensinamento de Deus? Sim, bota para fora. Sai você ou bota para fora. Ou você sai ou bota para fora, tá? Ok? Então é isso daí, tá?